Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Medeiros. Quero dizer que é um prazer. Peço mais uma vez desculpas aí pelo problema ocorrido. Quero mais uma vez agradecer pela presença de todos que estão me ouvindo agora. O nosso tema do nosso webinar é Excelência na Gestão de Pessoas. É um tema fascinante. Eu amo falar sobre esse tema. Realmente é muito interessante aprender como lidar com diferentes perfis. E, novamente, eu agradeço por todos os que estão na sala nesse momento. Eu gostaria de primeiro passar algumas informações antes de a gente começar aqui a, de fato, mostrar os nossos perfis, ok? A primeira informação é que a gente vai aqui ter um tempo estimado em torno de 1 hora, e depois eu vou abrir 10 minutos para dúvidas ao final, ok? Vocês podem me mandar pergunta pelo chat. Faço ter um pouco aqui o microfone agora, tem pessoas que estão falando que está com um pouco de eco. Não sei se melhorou. Eu vou abrir 10 minutos para dúvidas ao final, ok? E caso eu não consiga responder todas as dúvidas ao final, vocês podem me mandar e-mail, eu vou deixar minhas informações, ou vocês podem mandar e-mail para a academia e a gente, na sequência, responde o que vocês tiverem de dúvidas, tudo bem? Vamos seguir? Como eu já tinha mostrado para vocês, infelizmente estava sem o áudio, mas peço que realmente todos se desliguem, e pelo que eu vi, vocês estão realmente desligados, estão bem focados aí, tanto que perceberam essa questão do áudio. E aí eu peço que vocês se desliguem, que vocês realmente aproveitem esse momento para que vocês consigam aprender conceitos novos, tirarem dúvidas e aproveitarem sobre esse tópico que realmente é fascinante, que é lidar com diferentes perfis de maneira assertiva. Falando um pouquinho da nossa empresa, do nosso grupo Inteligência de Negócios, nós somos uma empresa de tecnologia, nós estamos há mais de 10 anos no mercado, nós somos uma empresa especializada em BI, trabalhamos com as ferramentas ClickView e ClickSense, dentre outras ferramentas de tecnologia, mas nós atuamos também fortemente na área de negócio, na parte de geração de indicadores estratégicos para os nossos clientes, atuamos em praticamente em todos os segmentos, então a nossa área de negócio também é muito forte, e temos a nossa área de academia, onde o nosso foco são pessoas. E falando em pessoas, nós também desenvolvemos um curso que se chama Gestão de Desempenho, focado exatamente em questões que não são de tecnologia, mas que a gente entende que faz toda a diferença em um projeto. A gente, ao longo da nossa estrada, a gente percebeu que, de fato, são pessoas que fazem a diferença ainda no dia a dia, seja numa atividade corriqueira, seja num projeto, e, portanto, nós resolvemos, de fato, baseado em toda a experiência que a gente tem de implementação de projeto, focar numa capacitação chamada Gestão de Desempenho, onde a gente trata todos os aspectos relacionados a pessoas, tudo bem? Falando um pouquinho, então, de pessoas, né, eu sou formado em Tecnologia da Informação, na sequência eu fiz uma especialização em Gestão Empresarial, e durante toda a minha carreira participei de vários projetos de implementação de SAP, projetos das mais diversas naturezas, e chegou um determinado momento na minha carreira onde eu fui convidado a assumir uma posição de liderança com vários colaboradores trabalhando comigo, e aí eu tive a certeza plena de que eu ainda não sabia lidar com pessoas, mesmo com a minha formação em tecnologia, com MBA em gestão empresarial, eu percebi naquele momento que eu não sabia lidar com toda a expectativa de cada um, com as características de cada um, com as competências das pessoas que estavam ali trabalhando comigo, e foi um enorme desafio até que eu fui no mercado buscar capacitações que fossem específicas para lidar com pessoas, e aí fiz todas as minhas formações de coaching até chegar na formação de master, que para mim foi um prazer, e hoje realmente eu utilizo bastante esses conhecimentos nos nossos projetos, e de fato a gente vem tendo bons resultados com a utilização desses conhecimentos, e
de tudo que a gente aborda na nossa capacitação de gestão de desempenho, ok? Então, falando ainda um pouquinho da gestão de desempenho, é importante que a gente entenda, que vocês entendam, que a excelência em pessoas, ela é um dos pilares que compõem a gestão de desempenho, tá? A gestão de desempenho, na verdade, ela tem 5 pilares, pessoal. O primeiro dele é motivação e mudança, ou seja, não dá para a gente falar em gestão de desempenho sem falar em mudança, sem falar em mudança comportamental, sem falar em motivação, sem falar quais são os fatores que nos levam a entrar em ação. A palavra motivação, ela quer dizer isso, motivos que nos fazem entrar em ação. Não dá para a gente falar de motivação e mudança sem falar em aprender, sem falar nos fatores determinantes para aumento do desempenho. Então, tudo isso é tratado no nosso módulo de motivação e mudança. O segundo módulo é a gestão eficaz de projetos. Então, aqui, a gente, de fato, aborda quais são as melhores práticas de projeto, quais são as etapas imprescindíveis, o que não pode deixar de acontecer num projeto. A gente fala da formação de times, do papel do líder no projeto, o que é um tópico bem interessante. O papel do líder no projeto é fundamental para que o projeto ocorra de uma forma eficaz. O terceiro módulo é a resolução de problemas, e aqui a gente aborda a questão de mindset expandido, que é a forma com que a gente enxerga os nossos problemas, e também trata das etapas necessárias para a solução de problemas, com foco na solução e não no problema. O quarto pilar é a gestão eficaz de tempo, onde a gente, de fato, aqui trabalha de uma forma mais pragmática na definição de boas metas e como priorizar e elaborar a lista de ações para cumprir essas metas, ok? Por fim, o nosso tópico de hoje, que é a parte de excelência em pessoas. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem agora? Podem confirmar, por favor? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, bacana. Obrigado, vocês são 10, hein? Obrigado mesmo. Então, o nosso último módulo é excelência em pessoas, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, especificamente falando de como lidar com diferentes perfis. Esse módulo, ele tem outros conteúdos, tá, pessoal? Ele tem características de pessoas resilientes, como lidar com conflitos, e um dos tópicos que, para mim, é o mais fascinante, é o como lidar com diferentes perfis, ok? Então, vamos embora. Como lidar com diferentes perfis de maneira assertiva? Aqui eu quero fazer algumas considerações por aqui que a gente parou. Primeiro, não existe, gente, perfil melhor ou perfil pior. Existem várias metodologias no mercado que tratam questão de perfil. Talvez você já tenha participado de outros eventos, de outros cursos onde fala de perfil. E existem realmente várias metodologias no mercado. Existe uma ferramenta que é muito conhecida, que se chama DISC, que é uma metodologia onde você identifica 4 tipos de perfis diferentes. Enfim, não há metodologia melhor, não há metodologia pior, existem metodologias. Na minha metodologia, na metodologia onde eu me formei, existem basicamente 2 perfis, até para facilitar, mas eles, de fato, eles encampam aí praticamente todas as características que existem nas outras metodologias, tá? Então, não é perfil melhor, não é perfil pior, nós vamos ver 2 perfis hoje aqui, e é importante dizer também que a questão dos riscos e das consequências, nem sempre quem tem um determinado perfil vai estar nos riscos ou vai estar nas consequências desse perfil, ok? Eu vou reforçar isso mais lá na frente, mas não significa que determinado perfil, de acordo com as características dele, ele está em risco ou está com alguma consequência de ter esse perfil. Então, falando do primeiro perfil, é o perfil A. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente por que a gente chama ele de A. A gente tem as características e as vantagens. Primeira característica desse perfil é um perfil extremamente orientado a resultados, gente. Vocês conhecem aquelas pessoas determinadas que têm forte propósito, que sabem exatamente onde querem chegar, e quando você conversa com ela, ela fala, é aqui que eu quero, é isso que eu quero, para aqui que eu vou, e ela vai. Ela simplesmente vai, ela não perde oportunidades,
e ela é muito orientada a resultados, ela sabe o que ela quer. A segunda característica, essas pessoas são bastante assertivas e confiantes, inclusive no conflito. Se você conversa com pessoas que têm o perfil A, ela fica extremamente confortável no conflito. Ela, quando quer falar alguma coisa, ela fala diretamente para você, ela é direta, ela não faz rodeios, ela é confiante, porque é uma característica dela. Isso é uma característica inata da personalidade dela. A terceira característica é senso de urgência. São aquelas pessoas que normalmente querem tudo para ontem. Elas, na vida delas, elas só estão pensando em produzir resultados, né? E, para isso, elas precisam ter bastante senso de urgência, porque elas não podem perder um minuto. Não sei se vocês já estão conseguindo ver alguém, ou se ver, ou ver em outras pessoas essa característica, e, de novo, gente, aqui não cabe julgamento, tá? Apenas que a gente entenda como é que cada perfil funciona. Quais são as vantagens, então, de ter essas características? Primeiro, são pessoas bastante realizadoras. São pessoas que realmente produzem bastante. Elas estão constantemente realizando para que elas tenham novos objetivos e voltem a realizar, e novos objetivos e voltem a realizar. E o tempo todo ela sabe onde ela quer chegar. A questão do assertivo e confiante, a pessoa passa a ser bastante eficiente, porque, como eu disse, ela não fica perdendo tempo com coisas que ela acha que ela não precisa. Então, ela é sempre direta e franca, para que as coisas possam fluir facilmente. E a questão do senso de urgência torna essa pessoa bastante dinâmica. Ela consegue fazer 2, 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Talvez agora vocês estão conseguindo se enxergar ou enxergar melhor o outro. Como é que está aí, gente? Vocês estão conseguindo já identificar alguém com esse perfil ou estão conseguindo se identificar? Me confirme aí, por favor. Vocês estão ouvindo algum outro som ao fundo, é isso? Tem gente que falou que identificou. Ótimo. Vamos lá. Ok. Sabendo disso, quais são os riscos e as consequências Ok, tem alguém colocando alguns pontos aqui, no final a gente bate um papo a respeito desses pontos, tá? Em relação aos riscos e consequências, é importante a gente observar o seguinte, como eu falei, não necessariamente quem é realizador, eficiente e dinâmico possui os riscos e as consequências que eu vou mostrar. Mas, caso a pessoa identifique que está nesses riscos e consequências, e aí sim a gente mais na frente vai falar como mitigar essas questões, ok? O primeiro risco é a pessoa se tornar competitiva demais. Ela passa a não confiar no outro, porque como ela quer resultado um atrás do outro, e ela vai embora, ela passa a ser competitiva demais. E se ela for competitiva demais, ela passa também a não confiar na outra pessoa que trabalha com ela. Um ponto da eficiência, se ela for eficiente demais, for direta e franca demais, ela pode derivar para uma hostilidade e uma agressividade acima do normal. Há pessoas que realmente, ao invés de serem diretas e francas, simplesmente para passar a mensagem, ela acaba ficando hostil e agressiva porque ela se torna impaciente. Sabe aquelas pessoas que têm orgulho de dar conta de tudo, gente? Vocês conhecem essas pessoas que têm orgulho de dar conta de tudo? Pessoal, estou tentando resolver essa questão aqui, rapidamente de algum ruído ao fundo, tá? Mas vamos seguir aqui com o nosso webinar. Então, eu tinha falado para vocês que essas pessoas têm um risco de ficarem muito competitivas, ou seja, passam a não confiar no outro. Se ela for muito eficiente, for muito direta e franca, elas passam
ter uma certa hostilidade e agressividade, e por serem dinâmicas demais, elas não têm paciência, elas simplesmente querem dar conta de tudo, e tem orgulho de dar conta, né? Ainda se orgulha de dar conta de tudo, e isso não é bom, pessoal. Quais são as consequências de você ser muito competitivo? Você vai agir de forma centralizadora, e com isso você vai inibir o desenvolvimento do outro, o que não é nada bom. Aqui eu quero fazer um parêntese, tá, pessoal? Isso, de novo, não tem a ver com ser melhor ou ser pior, mas o perfil A, ele é hoje, ele está em torno de 70%, 80% nas empresas. Quem tem o perfil A são líderes, ok? São pessoas que exercem papel de liderança. E eu sempre brinco, esse A, ele vem de uma terminologia que a gente chama de alfa, seja na natureza você tem um conceito de macho alfa, de fêmea alfa, ou seja, são pessoas que normalmente já têm esse espírito de forma inata, na natureza, inclusive, alguns animais conseguem se diferenciar quando são alfa, conseguem se diferenciar pela força, pelo porte, por uma série de questões, e no nosso meio, né, no nosso meio humano, elas possuem essas que mais ocupam papel de liderança no mercado. Daí a importância de se ter muito cuidado com os riscos e as consequências, para que realmente pessoas que têm papel de líder não estejam nessa questão de não confiar no outro, agir de forma centralizadora e, consequentemente, inibir o desenvolvimento. Em relação à hostilidade, é importante a gente perceber aqui que, à medida que você passa a agir de forma hostil e agressiva, você vai inibir a opinião e a participação do outro, ou seja, as pessoas vão cada vez mais se encolhendo diante da sua presença, porque elas não se sentem confortáveis para falar com você. Então, quem tem o perfil A, ele normalmente passa a inibir, se tiver nos riscos, claro, inibir a opinião do outro e a participação do outro. E, por fim, ele causa um sentimento de incapacidade. Como ele é uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, vocês imaginam você lidar com uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você vai sentir o quê? O que a gente vai se sentir, pessoal? Fala para mim aí, para vocês participarem um pouco também. O que vocês vão se sentir caso vocês percebam que pessoal? Desvalorizado, minorizado, incapaz, incompetente. Ótimo. É isso aí. A gente vai se sentir uma pessoa realmente incapaz, né? Ou achando que você não consegue fazer o que o outro faz, e isso só piora a situação de quem trabalha com pessoas que têm esse perfil. Tudo bem? Falando então agora do perfil B, para a gente poder seguir, e esse B vem de beta, então um perfil é alfa e o outro é beta. Quais são as características e vantagens desse perfil? Primeira questão, são pessoas bem mais orientadas ao processo, são pessoas mais analíticas. Enquanto o perfil A ele é mais focado em resultado, pessoas que têm o perfil B são muito mais analíticas e voltadas ao processo. A segunda questão, que são pessoas mais diplomáticas. Elas têm, sim, uma eficiência ao falar, mas elas são muito mais diplomáticas. Nem sempre ela é tão direta como no caso do perfil A. Ela prima pela empatia, por lidar com as pessoas de uma forma mais tranquila, mais calma, principalmente quando você tem que tratar com questões que envolvem várias pessoas. Essas pessoas são
bastante requisitadas porque elas são realmente diplomáticas e têm mais facilidade de lidar com a comunicação. E principalmente são pessoas cautelosas, são pessoas pacientes, ela não tem aquele senso de urgência tão forte como tem o perfil A. Ok? Então, não há questão de ser melhor e pior, são simplesmente características diferentes. E quais são as vantagens disso? São pessoas que primam pela qualidade, pela precisão das entregas, e aí vocês devem se perguntar, poxa, mas o perfil, então, ele não prima pela qualidade? Sim, ele prima. E aqui cabe um outro parêntese. O ideal é que, a partir desse momento que vocês passem a se reconhecer com um ou outro perfil, o importante é que a gente entenda que o melhor, o desejável, seja que haja uma mescla dessas características. Você pode ter características do A e características do B, e se isso estiver em equilíbrio, esse é o melhor dos mundos. O problema é quando você está nos riscos e nas consequências, mas pessoas de perfil A, elas primam também pela qualidade, elas às vezes sim são orientadas aos processos, e pessoas de perfil B, elas também entregam resultado, elas também muitas vezes têm senso de urgência, e isso é muito bom. E aí eu volto a reforçar, a questão é quando cai para os riscos e para as consequências. E nos próximos 2 slides, depois de eu mostrar o perfil B, é que a gente vai ver como mitigar isso, e aí vocês vão ter a fórmula, se é que a gente pode dizer assim, para melhorar o dia a dia de vocês, ok? Bom, se ele é diplomático, é uma pessoa bastante articuladora, realmente consegue conversar com todo mundo, consegue realmente ter acesso a todo tipo de ambiente, porque é uma pessoa bastante articulada. E é uma pessoa que tem bastante foco e disciplina, são pessoas bastante disciplinadas. Enquanto o perfil A faz várias coisas ao mesmo tempo, a pessoa do perfil B é uma pessoa que está bem focada e disciplinada nas suas entregas. Normalmente faz 1, 2 coisas ao mesmo tempo, não mais que isso. E quais são os riscos e as consequências do perfil B, gente? Primeiro, perder a visão estratégica. A pessoa é tão orientada ao processo, ela prima tanto pela qualidade que ela perde a visão estratégica, e aí ela passa a entregar pouco resultado. Enquanto o A está fazendo bastante coisa, o B, se cair para os riscos e perder a visão estratégica, eu falo de visão estratégica no sentido onde eu estou, para onde eu preciso ir. Lembra que eu falei que o perfil A tem um propósito bastante forte, ele sabe onde quer chegar? O perfil B precisa disso também, precisa de um forte propósito, ele precisa saber para onde ele vai, para que ele consiga, de fato, fazer as entregas que ele precisa fazer, senão ele passa a gerar pouco resultado. O segundo risco é que, se ele é articulador demais, ele passa a não se posicionar. Enquanto o A é bastante eficiente e eficaz e é direto e franco, o B, ele pode se tornar uma pessoa que a gente chama em cima do muro, ele não se posiciona. Em compensação, o perfil A, se derivar para o risco, ele passa a ser hostil e agressivo. Então, percebam que são os extremos, né? Um fica extremamente hostil e agressivo e, como a gente fala, vai para cima, e o outro acaba não se posicionando. E, por fim, se ele for muito focado, muito disciplinado, muito cauteloso, ele passa a ficar paralisado. Acaba entrando no estado de paralisia, o que não é nada bom. Até aqui, tudo bem, gente? Posso seguir com as consequências, porque depois eu vou entrar nos slides finais de como mitigar essas questões. Tudo bem? Ótimo. Tudo jóia. Melhorou o ruído no fundo? Bacana, gente. Estão curtindo até agora? Tá bom o conteúdo? Era isso que vocês esperavam? Que bom, que bom. Depois vocês vão ter esse material disponível. Tá bom? Ótimo. Vamos em frente. Quais são as consequências, então,
Você dará nomes aos perfis? Rapidamente aqui eu vou responder essa pergunta, tá? O perfil, ele chama A de alfa e B de beta, porque são as expressões que o mercado usa. Alfa é um perfil que, como eu expliquei, vem da natureza, esse conceito vem da natureza, do macho alfa, da fêmea alfa, que são pessoas que, ao pensar no universo da natureza, são pessoas que também têm características parecidas com os animais no sentido de porte, envergadura. São pessoas que muitas vezes só você, ao olhar, você já identifica um alfa. Se é aquela pessoa muito grande, forte, com uma característica mais viril, ele é um alfa muitas vezes natural ou de forma, um alfa que tem as características inatas, como a gente fala. Esse que seria de dominador, conformidade, influenciador e outro. Ô Jorge, isso que você está falando é da metodologia DISC. Então, o que a gente tá mostrando aqui é um resumo, na verdade, de uma outra forma, como eu expliquei no começo, é uma outra forma de abordar. Lá existem 4 perfis, aqui a gente está falando de 2 perfis, que é o alfa e o beta. Pessoal, eu gostaria, já que vocês voltaram a me perguntar sobre a questão do nome dos perfis, eu estou batendo muito nessa década do porquê que o alfa vem da natureza, que é o animal que tem o perfil alfa, que é aquele animal mais viril, é o animal que se destaca no bando, enfim. É muito importante dizer que no nosso caso, no caso do ser humano, pelo fato de nós estarmos inseridos no meio social, muitas vezes nós não temos alfas naturais nos postos de liderança, como eu falei. E aí eu brinco com uma expressão que eu criei, que às vezes a pessoa não é alfa, ela é alfabetizada. Ela passa a ser um alfa em função de todo um contexto que ela vive, ok? Ela muitas vezes não é um alfa natural, esse que eu estou dizendo, que só de bater o olho você já vê que a pessoa é alfa, pelo porte, pelo tamanho, pela forma de falar. A pessoa, muitas vezes, ela é alfabetizada no mercado. Ela passa a ter características de alfa, que eu falei, de ser orientada a resultado, querer ser muito eficiente, ter senso de urgência, porque o mercado impõe isso, muitas vezes, para os líderes. E aí é que a coisa pode piorar enormemente, porque ela não sendo um alfa natural, ela vai ter mais dificuldade ainda de lidar com essas características, ok? Bom, continuando aqui, então, que a gente tem uma agenda, deixa eu mostrar, então, as consequências para vocês do perfil B. Se você tem os riscos, você vai ter as consequências. Ou seja, se você perder a visão estratégica, se você está trabalhando e não sabe por que está trabalhando, você muito provavelmente vai ficar sem autonomia. E se você começar a ficar sem autonomia, muito provavelmente o perfil A vai te preterir. Ele não vai querer, já que ele é orientado a resultado e muitas vezes ele age de forma centralizadora, ele não vai querer trabalhar com uma pessoa que está sem autonomia, que perdeu a visão estratégica e gera pouco resultado. Ok? O segundo ponto, que é bastante também importante a gente falar, é que se a pessoa não se posiciona, ela vai se tornando insegura, ela vai se tornando sem ânimo. Vejam que lá no perfil A, eu disse que muitas vezes o perfil A, se ele está nos riscos, ele acaba inibindo a participação do outro. Então, você imagina, se o outro não vai participando, ele vai se tornando inseguro, sem ânimo, e se torna refém da rotina. A pessoa basicamente passa a fazer a mesma coisa todos os dias, ok? E em relação à paralisia, a pessoa pouco se desenvolve, tem dificuldade de cumprir prazos e literalmente é engolida. Quando eu falo ela é engolida, é aquela pessoa que, vocês lembram daquele personagem da escolinha do professor Raimundo lá que fala, ai meu Deusinho, já me encontraram aqui de novo. É aquela pessoa que reza para não ser encontrada durante o dia no trabalho, porque ela está tão paralisada que ela não consegue realmente cumprir com mais nada das suas atividades ou simplesmente está fazendo todo dia a mesma coisa. Ok?
Até aí tudo bem, gente? Mas lembrando que não necessariamente, vou reforçar de novo isso, quem tem o perfil A, quem tem o perfil B, não necessariamente está nos riscos e nas consequências. E agora vamos para uma parte muito legal, que é a seguinte. Bom, se eu estou nos riscos e nas consequências e eu sou do perfil A, o que eu posso fazer para mitigar esses riscos e essas consequências? Primeiro, gente, quem se chegou no perfil A ou é líder, precisa entender uma coisa. O líder, o maior papel dele é de compartilhar a visão estratégica e o planejamento. Eu trabalho com times, enfim, há mais de 15 anos, e isso é uma coisa que eu pratico bastante nas contas que eu atendo, nos projetos que eu atendo, que é o seguinte: eu estou o tempo inteiro compartilhando com a minha equipe a visão estratégica para onde a gente vai e o planejamento. Por quê? Se eu vou numa reunião onde eu tenho informações estratégicas, informações do que é necessário o time produzir, a primeira coisa que eu faço é chegar no time, marcar uma reunião com eles e passar essa visão. Porque vocês imaginem exatamente aquela situação do B. Se ele não tiver uma visão estratégica na cabeça dele, dificilmente ele vai se mover, ao contrário do perfil A, que já faz isso de forma natural. Então, é dever do perfil A compartilhar a visão estratégica e o planejamento. Isso serve, inclusive, para a nossa vida pessoal, tá, gente? Para quem tem relacionamentos com alfas, para quem tem relacionamento com betas, é importante dividir o planejamento. Onde a gente vai? Sem isso, dificilmente a gente consegue chegar a algum lugar. Então, o perfil A, se estiver agindo de forma centralizadora e inibindo o desenvolvimento do outro, ele precisa chegar no seu time e compartilhar a visão estratégica. Incentivar a autonomia. Ou seja, preciso que o meu time me ajude a fazer. Eu preciso envolver meu time, eu preciso dar autonomia para as pessoas, e autonomia é uma das coisas que a gente mais preza. Pessoas sem autonomia são pessoas que caem no desânimo, pessoas que não têm autonomia são pessoas que não vivem de forma feliz. A autonomia é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Então, também é papel de quem age de forma centralizadora incentivar a autonomia do time. E, consequentemente, se eu estou gerando autonomia, eu preciso delegar. Eu preciso tirar parte do que eu faço, e líderes deveriam dedicar mais de 70% do seu tempo na formação do seu time, porque ele precisa, de fato, incentivar a autonomia e delegar. Ok? Em relação a inibir a opinião e a participação do outro, o mais importante aqui, gente, é uma atitude simples. Como eu falei, chama o time, conversa com eles, pede opinião. O que você acha? Todo mundo tem um valor, todo mundo, embora tenha características diferentes, todo mundo consegue participar. Então, onde é que o outro pode me ajudar? Eu quero saber a sua opinião, quero saber a opinião do outro. Então, solicite opiniões, né? Evite a hostilidade e agressividade e passe a solicitar opiniões. Pratique a escuta ativa. Não somente fale, mas escute o outro. E o conceito de escuta ativa que eu passo na nossa capacitação é um que não é só escutar, é a questão de escutar e de permitir que o outro também participe, no sentido de que a opinião do outro também vai ser acatada. Muitas vezes também, um outro exemplo que eu posso dar em relação ao meu time é: estou com o time, passo a visão estratégica e eles começam a me dar opiniões, e algumas delas eu acato a opinião. Se a gente chegar a um consenso de que a opinião de alguém do time é válida, é importante, então por que não acatar a opinião do outro? Isso sim é um conceito de escuta ativa. E mostre interesse genuíno pelo outro, né? Não fique tratando o outro como se o outro fosse um inimigo. A gente precisa hoje mudar essa loucura que a gente vive nas empresas e tratar realmente o outro como sendo uma pessoa onde a gente tem um interesse genuíno, onde a gente se importa pela opinião dela, que a gente entende que o outro é importante,
ou seja, mostrar interesse de fato genuíno pelo outro, é algo que o perfil A precisa praticar de forma bastante intensa. E, finalmente, aqui, em relação ao sentimento de incapacidade no outro, e a questão de se sobrecarregar, que é bastante perigosa, né? Se o A está com a questão de só ele faz tudo e tem orgulho de dar conta de tudo, ele pode se sobrecarregar, e ele se sobrecarregando, ele não vai ter tempo para a família, ele não vai ter tempo para fazer um esporte, não vai ter tempo para fazer as coisas que ele gosta, e aí ele precisa, de fato, confiar no time, e para fazer isso, ele precisa entender bem o perfil de cada um. Isso é uma ação que, às vezes, demanda um pouco de dedicação do líder, mas é importante que ele entenda o perfil de cada um e atribua para cada um ações e tarefas que são ajustadas de acordo com cada perfil, e apoiar com as suas experiências. Aqui tem uma coisa engraçada que eu vou rapidamente falar para vocês, que está um perfil A, eles sobre as suas adora para vocês as experiências deles, como eles conseguiram conquistar tudo que eles conquistaram, e você que então apoie com as suas experiências. Já estou dando dica aqui para um lado e para o outro, pessoal. O A realmente precisa apoiar bastante com as suas experiências, não se fechar, não se sobrecarregar, mas o B, por favor, peça apoio ao perfil A nas suas experiências. E, por fim, dar feedback. Dar feedback para o time é muito importante, para que o time entenda o que ele precisa fazer, onde que ele está precisando melhorar, e isso é uma coisa que o perfil A não tem muita paciência de fazer. Gente, até aqui tudo bem? Tá rápido? Depois vocês vão ter... Depois vocês vão ter acesso a esse material. Só que a Maria Aparecida, o que você gostou, Maria Aparecida? O que foi engraçado? Fala, antes da gente entrar nas características do B, de como mitigar. Dá feedback, perfeito. Dá feedback. Tá picotando, gente? O alfa não tem paciência. Ele precisa trabalhar a paciência. Paciência, lembram? Ele precisa ouvir, ele precisa delegar, ele precisa entender o perfil do time, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso no final, gente, para a gente seguir a nossa agenda aqui. Então, como mitigar os possíveis riscos e consequências do perfil B? Bom, se ele estiver gerando pouco resultado, é importante que o perfil B, de fato, ele saia da zona de conforto, que isso é uma coisa que o perfil A faz com bastante propriedade, faz com bastante facilidade, e ele busca assumir novas responsabilidades. Eu sempre falo nos nossos treinamentos o seguinte: você não tem que esperar nada do seu líder. Embora eu tenha mostrado uma série de questões que o perfil A precisa fazer, mas digamos que ele não faça, gente. Digamos que um perfil A, ele não passa a visão estratégica, ele não passa o planejamento. Então, é dever de quem se sente numa situação de paralisia, porque não tem novos desafios e novas responsabilidades, buscar isso. Então, converse com seu líder, vá atrás da visão estratégica, vá atrás do planejamento. Eu sempre falo, quantas pessoas que reclamam que não receberam feedback, e dar feedback é uma das características que o perfil A precisa, mas, por outro lado, eu sempre digo, quantas pessoas já entraram na sala do seu líder, ou, enfim, foram pedir feedback a um parceiro, a um colega de trabalho, ou ao seu líder, as pessoas ficam esperando, e aí eu tenho uma tese também que feedback não se dá, feedback se pede. Então, é importante que o perfil B, se ele estiver realmente nos riscos e nas consequências, ele busque assumir novas responsabilidades, ou seja, levanta a mão e
olha, eu quero assumir idade. Porque, gente, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém vendo. Então, às vezes, a gente acha que se doar um pouco mais, a gente não vai realmente mais responsabilidade. Reconhecimento. É a questão do reconhecimento dos trabalhos. Eu sempre digo que o único lugar onde o reconhecimento vem antes do trabalho é no dicionário. Não sei se vocês concordam. Bom, então vamos buscar assumir mais responsabilidade, ok? E tenha metas. Quem tem o perfil B, quem B, não. Rapidamente respondendo ali uma pergunta, gente, o B não é um subordinado, tá? Eu conheço vários líderes, são pessoas mais diplomáticas, e aí eu vou assumir aqui uma questão, eu mesmo sou o perfil, tenho muito mais de B do que de A, mas eu fui ao longo da minha carreira aprendendo a lidar com uma série de questões e me alfabetizando, como eu falei, só que sem cair nos riscos e nas consequências, eu espero. Então, tem muitas pessoas hoje também que são B e são líderes, mas, eventualmente, elas precisam ter algumas características do A para que ela consiga se sobressair melhor no que ela precisa fazer. Não estou falando de novo em risco e em consequência. Então, assim, ter metas é uma coisa que todo mundo precisa. Sem metas, a gente não consegue sair de um lugar para o outro. Então, independente de ser A ou B, é importante ter metas, mas o B principalmente. Atuar com fatos e dados. Uma coisa que o B acontece bastante, à medida que ele vai ficando inseguro, ele começa a fantasiar histórias na cabeça dele. Ele começa a pensar que o outro não gosta dele, que o chefe não gosta dele, que ele é um pobre coitado, que ele não faz nada correto. Então, assim, nesse momento é preciso ter muita tranquilidade, muita frieza e atuar com fatos e dados. O que de fato está acontecendo? O que realmente está acontecendo? Por que eu não estou me desempenhando? E aí, procurar seu objetivo. Uma coisa que o A odeia é pessoas que rodeiam demais. Então, você quer falar bem com o seu chefe, se ele realmente for um A, se prepare, atue com fatos e dados. Eu sempre falo exemplo de reuniões onde eu vou, e se você tem um A pela frente numa reunião, o que acontece é que, se você não estiver preparado, se você não tiver com as informações corretas, em 2, 3 palavras que ele disser, você vai ficar numa saia justa, porque normalmente ele se prepara bastante também. E o B, vejam que, por ser orientado ao processo, as pessoas deveriam ser também analíticas, mas se ela tiver nos riscos, que é insegura e sem ânimo, ela vai entrar nas reuniões despreparadas e aí é pedir para morrer, como eu falo, é pedir para morrer. Porque é importante, realmente, antes das reuniões, que a gente se prepare, procure seu objetivo e atue com fatos e dados. E aí você vai conquistar o A facilmente, além de pedir para ele dividir as experiências dele. Essa dica é ótima, vocês vão conversar 10 horas com o líder de vocês. E não leve nada para o lado pessoal. Gente, embora o perfil A possa ser hostil e agressivo, eventualmente, eu tenho quase que absoluta certeza que vocês vão me responder que sim. Vocês já viram pessoas que discutem e daqui a 5 minutos estão batendo no seu ombro, tomando um cafezinho? Esse é o verdadeiro A. Esse é o verdadeiro A. Ele não leva nada para o lado pessoal. Então, B que está sem ânimo, está inseguro e está refém da rotina. Não é nada pessoal. Acreditem nisso. Não é pessoal. O seu líder, se eventualmente discutir com você, ele for um alfa de fato, ele vai, daqui a 5 minutos, estar dando risada com você. Então, é o que eu acabei de dizer, não inventem histórias na cabeça de vocês. Não inventem histórias, atuem com fatos e dados, procurem seu objetivo, que a comunicação de vocês vai melhorar muito com os As, ok? E, por fim, peça feedback. O A precisa dar feedback, está lá no outro slide, mas é
também que cada um de nós peça feedback, não espere, entre na sala do líder, entre em de trabalho e peça feedback, isso é muito importante, não espere que o outro venha fazer isso por você. Lembra que eu falei que o A é bastante dinâmico e impaciente? Uma dica bem fácil, gente, forneçam devolutiva, inclusive rápidas. Passa pela pessoa e fala, olha, aquilo que a gente combinou para tal data, sejam específicos, para tal data, está com tantos % feito, ou seja, se habituem a fornecer pequenas devolutivas, tá? Pequenas devolutivas fazem com que a pessoa perca a impaciência, porque ela é tão impaciente que ela quer o tempo todo saber como estão as coisas. Faça isso antes, ao invés de ela ficar te perguntando como está, você já passa e fala, lembra daquilo que a gente combinou para tal data? Isso aqui já está assim, 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 e vai diminuir muito a pressão. E como eu falei, se puder pedir um feedback, meu líder, como que eu estou, como é que eu estou me desenvolvendo, como é que está essa entrega, o que você está achando, ele vai adorar e vai te ajudar bastante com as experiências dele. E, por fim, negocie metas viáveis. Se você praticar tudo que eu estou falando aí, atuar com capacidades, não ficar inventando história, procurar ser objetivo, você vai conseguir negociar metas viáveis, porque ele vai acreditar em você. O perfil A, ele só é convencido se você atuar com fatos e dados. Se você ficar floreando e inventando histórias, não, mas porque tem outro projeto, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o quê. Não, gente, sejam pragmáticos. Olha, eu tenho tantas entregas para fazer, essas entregas aqui todas coincidem a datas, então, enfim, se alimentem de informações para depois ir falar, né, se planejem para depois irem falar com o perfil A. Aí vocês vão conseguir tudo que vocês querem dele, ok? Gente, realmente a gente acabou passando aqui um pouquinho do tempo, mas foi por conta da questão do áudio, peço novamente desculpas. Esse é um assunto que a gente pode ficar aqui horas falando, então é mais para que vocês tenham uma visão realmente geral de como lidar com os perfis. Esse material vai ser disponibilizado, então vocês vão poder ver como é que faz para mitigar os riscos e as consequências de cada um dele, ok? E eu espero que, depois desse nosso bate-papo de hoje, vocês aí, de fato, passem a se ver melhor, passem a ver o outro melhor também. Eu espero que vocês possam melhorar a comunicação, levantar a mão e falar, deixa comigo, é comigo que a coisa vai acontecer, seja o perfil A, seja o perfil B, é preciso levantar o braço e não ficar encolhido, ir atrás, assumir responsabilidade. É preciso compartilhar, a gente precisa entender que principalmente o perfil A precisa compartilhar, ele precisa do outro, ele não consegue viver sozinho, senão ele vai ficar louco, e superfuncionar, como a gente fala, não é bom, assim como subfuncionar não é bom, superfuncionar é pior ainda, a pessoa vai entrar num estado de estresse extremamente grave, então é preciso compartilhar, é preciso realmente desenvolver a paciência, saber que com dedicação, agindo onde a gente precisa agir, os resultados vêm. Eu espero que todos agora consigam ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional, trabalhar mais a parte da sabedoria. Hoje a gente vê um mundo cheio de informações rápidas, rasas, e a gente não vai atrás de fato de saber das informações que a gente precisa para utilizá-las de forma mais sábia. Espero que vocês melhorem o desempenho de vocês, tá? Tenham uma vida um pouco melhor aí, um pouco mais tranquila depois dessas dicas, e principalmente que todos tenham um senso de comunidade, gente. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, a gente não é inimigo do outro, né? Embora as empresas estejam bastante competitivas, a gente precisa saber que o outro não é nosso inimigo. Países de primeiro mundo, com maior índice de desenvolvimento humano, países que estão no topo da qualidade de vida, se vocês forem pesquisar, o que é comum, um traço a esses países é que eles falam que podem contar com o outro, que eles veem no outro um senso de comunidade. Então, a gente precisa realmente resgatar esse senso de comunidade. Eu espero que essas dicas que eu passei hoje sejam
realmente aí ajudem vocês a vocês conseguirem viver de uma forma mais tranquila. E, por fim, eu amo a sua imagem, é uma imagem que diz muito. A gente acha que hoje as coisas são fáceis, que tudo tem que vir fácil porque a gente merece, porque a gente já estudou, porque a gente já se formou, e não é bem assim. A gente levou uma vida inteira para chegar no ponto que a gente está, e daqui para frente a gente ainda vai precisar de muito esforço, né? Por trás de um pezinho bonitinho da bailarina, sempre há muito esforço. Então, quero deixar aqui a minha mensagem final, falando para vocês qual é a fórmula do sucesso. Não sei se vocês já pensaram nisso, ou se todos conhecem, mas essa é a fórmula do sucesso que, pelo menos, eu pratico todos os dias, ok? Então, saiam da zona de conforto, pratiquem o que está nos slides, a gente vai de novo disponibilizar, e sucesso é isso, gente, é a gente ter mais atitudes do que justificativas. Tudo bem? Vamos bater um papo agora? Dúvidas? Pessoal, nós informaremos a posterior como é que vai ser disponibilizado o material, tá? Vocês vão receber um e-mail dizendo onde o material está, como que vocês podem utilizá-lo, ok? Fiquem tranquilos que vocês vão receber esse material. Vocês têm alguma dúvida em relação aos perfis propriamente dito, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, alguma situação de trabalho, alguma coisa que vocês passaram? Vamos lá, gente. O pessoal está falando que ficou bem claro. Que bom. Só um minutinho, deixa eu responder aqui uma pergunta que eu achei interessante. Uma pergunta da Rosana Batista. Ela fala, acredito que sou perfil A, mas estou sofrendo as consequências do perfil B em relação ao meu gestor. Devo mitigar pelo A ou pelo B? Boa pergunta, Rosana. Eu precisaria saber exatamente o que você está sofrendo. Se você é A, o seu gestor é B. Você inverte, você age como um B. Você age como um B. Vai falar com ele. Já que se você acha que é um A e tem toda essa iniciativa, converse com ele, busque feedback, faça o papel do B. É o que eu posso te dizer nesse momento. Inverte. Finge que ele é o A e você é o B. E aí você vai buscar feedback, vai buscar visão estratégica, e nisso você vai fazer uma provocação nele para que ele também tenha essa visão. Eu sempre digo que é uma questão de como, gente. Não é o que você vai falar, não é o que você vai comentar, é o como você vai fazer isso. E esse como faz toda a diferença. Ok, Rosana? Respondi? Ótimo. Também pensei nisso. O que mais, gente? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram saber? Não? Então a gente vai de fato encerrar aqui nosso webinar. Quero deixar um agradecimento a todos que... Ok, sem problema, gente, a gente está encerrando. Eu quero deixar um agradecimento aqui a todos que participaram. Obrigado, realmente. Quero dizer que foi um prazer. Peço novamente desculpa pela questão do áudio no começo, mas pelos comentários que vocês estão fazendo aí, eu realmente me sinto bastante gratificado, e qualquer dúvida, me manda e-mail para a academia. Na sequência, a gente vai estar divulgando informações
a respeito do material e de outras oportunidades que a gente vai lançar no mercado, tá bom? Obrigado, abraço e bom dia para vocês de trabalho.